Em setembro, já há alguns anos, a partir de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, tem promovido no Brasil um alerta, um chamado, que tem sido chamado de Setembro Amarelo, que é o tempo de se lembrar e de estar atento com as pessoas que sofrem de males interiores, males da alma, males nas suas emoções, e que algumas delas chegam inclusive ao suicídio. Os números de suicídio têm aumentado vertiginosamente nos últimos anos, no mundo todo e no Brasil também, e ter o coração afetado por inúmeras adversidades, de como os nossos corações acabam ficando debilitados diante das dificuldades da vida, as lutas do dia a dia, e nós não estamos imunes a estas lutas. O que o Senhor nos promete é que Ele estaria conosco em todo o tempo, que nos daria direcionamento, em que muitas vezes resolveria por nós as situações, mas em outras nos daria instrumentos para que pudéssemos resolver as situações, mas em outras, que estas situações seriam instrumento para que o nosso caráter fosse amoldado, transformado, para que nós nos parecêssemos cada dia mais com Cristo. Mas independente de todas essas coisas, o nosso coração sofre dificuldades. E um dos males que tem sido a porta de entrada para a maioria dos suicídios no mundo, isso as pesquisas que apontam, dentro daquilo que é catalogado, dentro daquilo que se tem conhecimento, que a depressão é essa porta que leva muitas pessoas ao suicídio. E a depressão é esse mal antigo, que tem ganhado muita notoriedade ao longo destes últimos anos, mas que é uma doença ou uma dor ou um problema emocional que acompanha a raça humana desde o pecado, desde a queda. É claro que se você for olhar os registros históricos, não vai se encontrar a palavra depressão, mesmo porque essas definições são um pouco mais recentes, mas desde o ano 400 a.C. já se falava de um tipo de dor de alma, que era chamada de melancolia. Hipócrates vai trazer esta ideia, muitas coisas de Hipócrates foram superadas ao longo dos anos, mas já se entendia que havia algum tipo de enfermidade interna que levava as pessoas a uma tristeza profunda. E quando se fala desse assunto, muitas pessoas acabam tratando de maneira insensível aqueles que sofrem com estas enfermidades de alma. Alguns vão dizer, não, isso é frescura, não está deprimido coisa nenhuma, é frescura. Outros vão dizer, não, isso é demônio, é o demônio que está na vida dela, está possesso, isso não é depressão, isso é um demônio. E outros vão dizer que é por causa de algum pecado pontual. Não estou dizendo que estas coisas também não sejam reais. Há sim, momentos em que essas coisas são reais. Mas existem pessoas que sofrem de fato, e que nós temos que ter um pouco mais de empatia pela dor do outro. Porque mesmo grandes homens de Deus, ao longo da história, têm dado o seu testemunho, não testemunho, o testemunho, de como seus corações foram afetados, mesmo amando e temendo ao Senhor. Um homem conhecido como Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, um pastor batista, sofreu de uma depressão severa, quando em uma das suas reuniões, as reuniões que Spurgeon pregava, traziam muitas pessoas, e alguém um dia, querendo fazer um gracejo, em uma dessas reuniões lotadas, começou a gritar que estava tendo fogo. E as pessoas saem desesperadas do templo e começam a pisotear umas às outras, e muitas pessoas naquele dia morrem por causa dessa brincadeira de mau gosto. E Spurgeon, que já estava afetado há tanto tempo com outras situações, naquele dia tem o estupim para que o seu coração comece a lutar ainda mais profundamente contra a depressão. E há um livro, inclusive, publicado recentemente, que se chama A Depressão, de Spurgeon. Trata muito dessas questões, de como pessoas que amam a Deus e temem a Deus podem chegar a este ponto. E é clichê, quando se trata disso, quando se trata de depressão ou de tristeza profunda, e principalmente relacionado com pessoas que amam a Deus, é clichê que nós venhamos para o texto de 1 de Reis, capítulo 19, em que nós vamos ver um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, lutando com algo que hoje nós chamaríamos de depressão. Se nós olharmos para o verso 1 e 2, já vai nos dar aqui alguns elementos que nós precisamos ter um pouco de contexto. O verso 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Verso 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Só até aí, a princípio.
Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui para todos vocês. Nós precisamos lembrar então que houve um tempo que Israel se dividiu em 2 reinos, esse já é este tempo. Agora há 2 reinos, um chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, e um chamado Reino do Sul, que é o Reino de Judá. O Reino de Judá era composto por 2 tribos apenas, e o Reino do Norte, que era o reino maior, era composto de 10 tribos. Elias é este profeta que está pregando, que está denunciando o pecado destas 10 tribos no Reino do Norte. E era papel do profeta não só trazer palavras de repreensão ao povo, mas denunciar também os pecados do rei. Os reis de Israel eram ungidos por Deus não só como governantes sobre a nação cívica, mas também como os responsáveis por conduzir o povo espiritualmente. Isso só aconteceu em Israel. Deus tinha esse tipo de vínculo também social com Israel. A Constituição de Israel era a lei. Então tudo o que envolvia o povo de Israel enquanto nação constituída estava debaixo da ordenança de Deus. E os reis então eram responsáveis não só pelos rumos sociais da nação, mas também pelos rumos espirituais. Que dos 40 reis que são registrados aí no 1º e 2º livro dos reis, somente 8 recebem o título de fizeram aquilo que agrada ao Senhor. E ainda destes 8, 4 fizeram mais ou menos. Isso no Reino do Sul. 20 do Reino do Sul são os reis que são avaliados, somente 8 do Reino do Sul são os melhores. No Reino do Norte não sobra nenhum, todos os 20 eram reis muito maus. E nós estamos falando de um tempo então em que este rei, o rei chamado Acabe, é quem está liderando. E Acabe é visto aqui, volta aqui um pouquinho no capítulo 16, verso 16, no capítulo 16, verso 33, na verdade, falando um pouco sobre este rei Acabe, o texto diz, ele fez também um poste sagrado. Acabe fez um poste sagrado. E olha o que diz ainda a segunda parte do verso 33. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Acabe era um rei perverso, e dos perversos era o pior. Levou o povo à idolatria. E era o papel então de Elias confrontar o rei e confrontar o povo. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel, uma princesa fenícia, que adorava a um deus chamado Baal, ou Baal, de onde vem os Balaíns, e era o deus da fertilidade, da prosperidade na agricultura, no crescimento da nação, e ela então adorava esses deuses e trouxe essa adoração para Israel. E agora então se levanta Elias para confrontar os erros de Acabe e os erros que são perpetrados por meio de Jezabel também. Havia a esta época mais de 450 profetas de Baal, talvez você se lembre desse texto, e outros 400 profetas de uma deusa chamada Azerá, isso tudo dentro do povo de Israel. E agora Elias começa a confrontar, e Elias é um homem usado por Deus para fazer grandes coisas. Elias inclusive vai lançar uma palavra, isso está lá no capítulo 17, vai lançar uma palavra contra Israel, dizendo, olha, não vai chover mais em Israel. E isso acontece durante 3 anos e meio, não chove em Israel. Deus já havia dito ao seu povo, olha, quando vocês quebrarem a aliança, vocês passarão por grandes dificuldades, porque vocês estarão longe de mim. E uma dessas adversidades seria a seca. E Elias diz, olha, não vai chover mais. E Deus agora fala, Elias, vai embora, pega o teu rumo, vai até tal lugar, e ali você vai ser alimentado de maneira sobrenatural, você vai beber da água que tem naquele riacho, e os corvos virão para te alimentar. E da maneira como Deus falou, aconteceu na vida de Elias, experimentou dessa provisão sobrenatural. Pouco tempo depois, Elias sai daquele lugar e encontra com uma mulher, uma viúva, e ele diz, eu preciso de comida e eu preciso de água. E aquela mulher diz para ele, mas eu não tenho nada na minha casa, a não ser um pouquinho de farinha, que eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e nós vamos morrer. E direcionado pelo Espírito de Deus, Elias fala, não, faz um bolo para mim, olha só, faz um bolo para mim, que o milagre vai acontecer. E aquela mulher, crendo que a palavra que Elias dera era a palavra do Senhor, ela faz, e a Bíblia nos diz que na casa daquela mulher não faltou farinha e não faltou azeite, durante muitos anos. Então, Elias está vivendo esse milagre. Pouco tempo depois, aquela mulher que já era viúva, tem um dos seus filhos que morre, e Deus usa Elias para ressuscitar o filho daquela viúva. Elias, um homem
cheio do Espírito Santo, usado por Deus agora no processo de uma ressurreição. Isso está aí também no capítulo 17. Lá no capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que Elias se encontra com um outro profeta chamado Obadias. Como Elias estava fugido, Acabe estava procurando ele por todas as terras, por todas as nações. Então agora Obadias encontra com Elias e fala: você está por aqui? Ele fala: pode ir lá, fala para Acabe que eu estou aqui. E Obadias fala: você é louco, você não sabe quantos lugares que Acabe mandou procurar você, e todos os lugares que as pessoas iam e voltavam dizendo: Elias não está lá. Acabe fazia com que essas pessoas jurassem: e se eu for falar com Acabe que você está aqui, e quando ele voltar você não estiver mais, eu vou morrer. E Elias disse: não, pode ficar tranquilo, eu vou estar aqui. E disse mais: olha, pode falar para Acabe trazer aqui no alto do Monte Carmelo os 450 profetas de Baal. E pode chamar também os 400 profetas de Azerá. Pode trazer todo mundo para cá, que algo vai acontecer e agora vai ser a hora de vocês decidirem a quem servir. E diz a palavra de Deus que quando todo o povo chegou, e esses profetas também chegaram ali no alto do Monte Carmelo, Elias fez um desafio. Diz: agora, se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Mas se querem servir a Baal, sirvam a Baal. Deixem de ficar com o coração dividido. Deixem de ficar pensando em servir a dois senhores. Escolham hoje. E agora nós vamos fazer algo, disse Elias, para mostrar quem é Deus de verdade. Então montou-se ali o altar, e ele disse agora para os profetas de Baal: vão lá e agora fiquem clamando. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. E diz o texto então que esses profetas, desde a manhã até o meio-dia, ficavam gritando, repetindo: Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos, e nada acontecia. Diz o texto inclusive que eles se feriam, se machucavam com espadas para derramar sangue, na tentativa de trazer a atenção dessa falsa divindade. E chega um ponto em que Elias começa a zombar deles, e fala assim: fala mais alto. Se Baal é Deus mesmo, fala mais alto. Talvez ele tenha ido viajar, talvez ele esteja ocupado. É interessante que aí no capítulo 18, capítulo 18, verso 27, diz o texto assim: ao meio-dia, Elias então começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias, além de ser um profeta faca na caveira, sabe? Além de ser um profeta dos bons, era também meio irônico, né? O texto aqui fala assim: talvez ele esteja ocupado, a NVI traduz por ocupado, mas a expressão aqui, talvez alguém tenha até a nova tradução na linguagem de hoje, aqui a ideia de foi ao banheiro. Inclusive a nova tradução da linguagem de hoje está: talvez ele tenha ido ao banheiro. Elias está zombando, fala mais alto. E aí então, diante disso, Elias monta agora o altar ao Senhor, ele reedifica o altar ao Senhor, coloca ali o sacrifício, ele fala: vão lá, peguem muita água e joguem água sobre o holocausto. E eles foram lá jogar. Mais uma vez, peguem mais água, joguem sobre o holocausto. Jogar. Peguem mais uma vez, 3 vezes. Encharcaram tudo. Elias tinha mandado fazer inclusive uma valeta em volta do altar. Diz o texto que até aquela valeta se encheu d'água. E Elias disse: Senhor, Deus de Israel, responde com fogo, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. E o texto diz que veio um fogo dos céus, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o altar, e limpou até a água que estava naquelas valetas. E diante disso o povo de Israel se ajoelhou e começou a dizer: Yahvé é Senhor, Yahvé é Senhor. Então, o povo revoltado, amando também de Elias, passa a espada todos aqueles profetas. Diante daquilo ainda, Elias fala para Acabe: volta para sua terra, para você comer e beber, porque vem chuva por aí. Já fazia 3 anos e meio que não chovia, e Elias fala: vai para casa que vem chuva. E diz o texto então que ele volta, coloca seus joelhos no chão, e começa a orar, e chama o seu ajudante, o seu moço, e fala: vai ver se tem chuva. E ele vai, ele olha, nada, o céu está limpo, ele corre de volta, e Elias continua orando, ele vai de novo, 7 vezes isso acontece. Na 7ª, aquele homem volta e fala para Elias: olha, eu estou vendo uma pequena, você conhece a música, estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, lembra? Ele fala isso para Elias, e Elias fala assim: corre e fala para Acabe que se ele não arrumou a carroça dele para voltar para casa, ele não vai conseguir chegar antes da chuva descer.
E diz o texto que o céu fica negro, escuro, e vem então uma grande torrente de água. Todos esses milagres acontecendo na sequência na vida de Elias. E quando Acabe chega então no palácio, fala: bem, a Jezabel, ou bem, achei Elias, foi ele que fez voltar a chover, e ele acabou com todos os profetas de Baal, dos profetas de Azerá, que é então esse texto que nós estamos diante. E aquela mulher diz: manda avisar, que amanhã eu vou acabar com ele. Ela nem falou assim: vão lá agora e acabem com ele. Não, é tortura psicológica mesmo. Vai lá e fala: olha, amanhã, que os deuses me castiguem, se eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. E qual é a resposta então de Elias diante de tudo isso? Qual é a crise de Elias? Elias então foge. O homem que desafiou o rei que poderia matá-lo, o homem que desafiou 850 profetas, e um povo enfurecido, agora tem medo de uma mulher. Que é verdade que existem algumas mulheres que dão mais medo que 850 profetas. Agora ele foge, ele corre, e desafiado agora nesta crise, haviam expectativas, ele foge, ele vai embora, e começa então agora os sintomas de um quadro depressivo. Olha o que diz o texto aí do versículo 3 novamente. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha, o grande Elias agora foge. E não só foge, aqui nós vemos todos os indicativos de alguém que está sofrendo da alma, de alguém que está entrando num quadro depressivo. Primeiro, ele foge da sua terra, foge do seu chamado. O texto nos diz aqui que ele vai, se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 18, versículo 46, diz que ele estava a caminho de uma cidade chamada Jezreel. E de Jezreel até essa cidade aqui do versículo 3, Beersheba, pelo Google Maps, são mais de 180 quilômetros. Então ele sai do seu lugar, indo rumo ao sul, saindo do território norte, onde ele deveria profetizar, onde ele deveria ser influência. Ele foge do seu lugar de atuação, e desce então, até aqui, Beersheba, durante 180 quilômetros mais ou menos. Ali diz o texto, mais a sequência, que ele deixa o seu servo, ele quer ficar sozinho. O servo de um profeta não era só um servo, era o seu melhor amigo, era o seu companheiro, era o seu discípulo. Mas agora Elias quer ficar sozinho, Elias quer se isolar de tudo e se isolar de todos. Ele tem vontade de morrer. O texto diz que ele não só vai até Beersheba, 180 quilômetros distante do seu lugar de origem, digamos assim, mas ali ainda, depois que ele deixa o seu servo, verso 4 diz que ele entrou no deserto e caminhou mais um dia, algo em torno de uns 30 quilômetros a mais, no meio do deserto. É alguém que quer morrer mesmo, com pensamento suicida. Ele encontra um pé de giesta, diz o texto, um pequeno arbusto que cresce nos desertos, não muito cheio de folhas, se deita ali, e o que ele pede? Ele pede a morte. Senhor, me mata, acaba comigo. Todos os indicativos de alguém que já está com o seu coração quebrado. Ele tem um lapso temporal aí, começa a olhar para a vida e ver que a vida não faz mais sentido. Ele diz: Senhor, eu já tive bastante, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E por último aqui, para coroar esse quadro depressivo, ele faz o mais próximo que ele podia fazer da morte. Ele dorme. Mas não é um dormir de descansar, é um dormir de que eu não quero saber mais da vida. Eu não quero ver o que vai acontecer. Estou doente. Elias, alguém usado por Deus para fazer uma sequência de coisas grandiosas, de repente está com seu coração completamente destruído. Ele busca essa desconexão com a realidade, ele se entrega: eu vou dormir. E como é que Deus trata com alguém que está com um coração assim tão quebrado? Eu sei como muitos cristãos tratam pessoas que estão com o coração quebrado, com profunda falta de empatia, com expressões como eu falei no início na nossa abertura, dizendo: isso é frescura, para com isso.
Mas não é assim que Deus trata. E nós vamos ver agora a resposta de Deus à crise de Elias, que não só nos mostra como Deus nos trata quando nós estamos com o coração quebrado, mas como nós deveríamos tratar os outros que estão com o coração quebrado. A resposta de Deus, então, diante o tratamento terapêutico que Deus dá para Elias, aí a partir do versículo 5, diz então que depois Elias se deitou debaixo de uma árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Começa o processo terapêutico de Elias. A palavra diz aqui um anjo, mas se nós formos estudar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a palavra anjo, do sentido como a gente conhece, nem existe. Na verdade, ela é uma tradução que foi adaptada. A única palavra que nós encontramos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a palavra mensageiro, que é usada tanto para mensageiros humanos, quanto para mensageiros espirituais. É a mesma palavra. Aí as nossas traduções, para tentar nos ajudar, para dizer, esse aqui é um mensageiro espiritual, traduziu como anjo. Mas é a mesma palavra, mensageiro. Serve tanto para mensageiros espirituais, quanto mensageiros humanos. Então nós não sabemos se de fato foi um anjo, ou se foi alguém enviado por Deus para este princípio. Porque Deus usa de fato anjos. Mas Deus muitas vezes usa os anjos que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos, os membros da sua comunidade. E Deus envia alguém então para começar este tratamento. E a primeira parte do tratamento é: come. Come. Porque quando nós estamos doentes, até o apetite vai embora, não é verdade? Teve uma vez que eu fui ministrar em São Paulo, eu estava no seminário ainda, aí chegando lá eu comecei a passar mal. Estava na casa de um amigo meu. Aí a tia dele começou a perguntar se eu queria comer. Eu falei: não quero comer não, estou me sentindo muito bem. Aí eu sempre fui meio magrinho, na época eu era mais magrinho ainda. Aí ela chegou para um amigo meu e falou assim: ele não é anoréxico não? Mas eu estava doente mesmo. Aí quando eu cheguei em casa eu descobri que eu estava com dengue. Então foi um tempo em que a doença me deixou para longe da comida. Mas também quando nós estamos com o nosso emocional abalado. Há muitas pessoas que a sua resposta é não comer. Outros que a sua resposta é o contrário, né? É comer tudo que tem ali. Mas aqui no caso de Elias, Elias estava ali sem querer comer. E Deus então envia alguém, diz o texto, e diz: levante-se e coma. Olha o verso 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. Olha como Deus cuida. Deus diz para ele: come. E não só disse come, mas estava tudo preparadinho. Imagina, no meio do deserto, um jarro d'água, é uma Coca-Cola. Um jarro d'água ali, fresquinho. Imagina o cheirinho do pão sobre brasas. Olha como Deus cuida de Elias. Diz: Elias, come, precisa comer. E às esse Deus precisa nos usar como anjos na vida de pessoas que estão em sofrimento de alma e dizer: come, vem cá, eu vou te servir. Vou fazer um negocinho para você. Vim aqui te agradar, vim aqui te ouvir, vim aqui passar um tempo com você. E Deus então, em primeiro lugar, pede para que Elias se levante e come. O texto não diz que ele comeu, bebeu, mas voltou a se deitar. Mas esse se deitar aqui, veja que o anjo nem fica: não deita mais não. Não, deixa deitar, deixa descansar. Porque agora é um deitar já não mais de simplesmente se entregar, mas um deitar de que é necessário descansar também. E em muitos casos, queridos, presta bem atenção nisso, em muitos casos, as crises de alma que nós enfrentamos é porque nós estamos quebrando a lei do Senhor, em que Deus havia instituído desde o início de tudo, que nós guardássemos tempo para descanso. Descansar é espiritual, amém? Tirar férias é espiritual, amém? Ter um tempo no fim de semana, para dar uma, como dizem, uma desopilada, é espiritual. Mas muitas pessoas acham que é uma grande virtude bater no peito e dizer: olha, faz 10 anos que eu não tiro férias. Acha que é uma grande vantagem dizer: olha, eu trabalho de sol a sol, e me sinto mal quando não trabalho. Isso não é virtude não, isso é pecado. Porque nós não somos máquinas. Deus nos constituiu para sermos sim produtivos, mas também para que nós guardemos tempo para descansar, corpo, mente, espírito, para que tenhamos um tempo à presença de Deus, para colocarmos as nossas ansiedades aos seus pés, para que adoremos ao Senhor. Isso desde que o mundo é mundo, desde que Deus nos constituiu, nós somos mandados a descansar.
E Deus permite agora que Elias tire um cochilinho. Um dos grandes males da nossa época, o tal do burnout. Já ouviu falar do burnout? Essa expressão significa queimar até a exaustão completa. É como que um carro que está acabando o combustível, aí quando acaba completamente o combustível, ele... burnout. E muitas pessoas têm sofrido deste problema de burnout nesses dias. Gente que vai indo até acabar com todo o seu estoque emocional, com todas as suas forças, acaba. Tem alguns livros maravilhosos que tratam disso. Tem um livro que chama Reset, da editora Fiel, para homens. E a versão feminina dele é o Refresh, também falando sobre essas circunstâncias. De gente que vai sendo pressionada, isso acontece muito com pessoas que trabalham com atendimento ao público, pessoas que trabalham em ambiente de grande tensão, professores, policiais, pessoas que guardam da segurança pública ou privada, gente que está em todo o tempo debaixo de pressão, vai sendo pressionado, até que uma hora, pifa, acaba. Há pouco mais de 2 anos, eu tive um caso desse, ainda bem que foi muito rápido, mas eu passei o dia muito mal, eu não sabia o que estava acontecendo, uma dor de alma que eu não sei nem explicar como é que era, não queria nada, não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém, só queria estar dentro do meu quarto, com a porta fechada, com a janela fechada, no escuro, eu não quero levantar, não quero nada, não estava em pecado, não estava em possesso por demônio, estava mal. Naquele dia o Senhor me forçou, eu tinha uma visita na casa de uma pessoa, pastor não pode nem ficar mal direito, né? Tinha uma visita na casa de uma pessoa, e aquela visita me curou. Eu fui para levar consolo e fui consolado. Geralmente é assim que Deus faz, quando a gente acha que vai levar, a gente traz, quando a gente acha que vai trazer, a gente leva. Deus é bom. E ali, enquanto conversávamos, oramos, louvamos a Deus, foi um tempo tão gostoso na casa de amigos, e ali as minhas baterias foram recarregadas. Mas aqui nós vemos Deus tratando com Elias, e ele come, agora ele descansa, e verso 7 diz, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Agora está na hora de comer novamente, já descansou? Agora come, porque nós vamos fazer exercício, tá bom? Vamos fazer exercício. Olha, pensa numa coisa, nós somos corpo e não corpo, somos uma parte que é material e uma parte que é imaterial, e essa coisa que nos constitui, estas coisas que nos constituem, fazem quem nós somos, não dá para separar as coisas. Então se o nosso corpo vai mal, o nosso emocional também se abate, a nossa vida espiritual se abate, se a nossa vida espiritual não vai bem, as nossas emoções também sofrem com isso, o nosso corpo sofre com isso, nós somos todas essas coisas. E aqui há um cuidado de Deus para com a integralidade de Elias. Alimento, descanso e agora exercício físico. Sempre que eu trato de assuntos como esse, eu preciso pesquisar bastante, como não sou alguém envolvido diretamente na área, ler bastante coisa, ler bastante pesquisa, ouvir bastante coisa. E eu vi vários psicólogos, terapeutas e etc., falando que em alguns momentos as pessoas precisam regular. Isso não só os profissionais de agora, mas desde antigamente, na época dos puritanos, os puritanos cuidavam também do indivíduo como um todo. Havia uma arte que era chamada no trabalho pastoral de poimênica, que era o cuidado da integralidade. Os pastores sempre entenderam isso desde o início da reforma, que o cuidado que eles tinham que ter com as suas ovelhas não era só um cuidado espiritual, mas um cuidado integral, cuidando também das emoções, da alma, aconselhando, ouvindo, trazendo o famoso aconselhamento bíblico. Infelizmente, ao longo do tempo, essas matérias foram se perdendo na academia, nos seminários, nos bacharéis em teologia, e foi se abandonando, a ponto então que outras disciplinas, outras ciências, acabaram abraçando essa área, que primeiramente era uma área pastoral. E aí vem então a psicologia, a psiquiatria e tantas outras IAs, para cuidar dessa área que a igreja deixou de lado. Mas os próprios puritanos diziam que haviam 3 motivos principais para que uma pessoa sofresse de uma dor profunda de melancolia, o que nós chamaríamos hoje de depressão. Ele dizia, são as coisas circunstanciais, são os momentos que a gente vive. Outros são as questões fisiológicas, as questões construtivas. E há momentos na vida em que os nossos
hormônios, as substâncias que estão no nosso corpo não estão muito bem reguladas, e isso afeta o nosso moral também. Isso afeta demais as mulheres, pela questão dos hormônios, principalmente perto dos períodos menstruais, em momentos de gravidez, se aproximando da menopausa. Então, o emocional fica tocado, e você já viu isso, se você é casado, tem mãe, tem irmã, alguma coisa, já viu, que há um período do mês em que as mulheres ficam um pouquinho mais diferentes, que o seu emocional fica um pouquinho mais diferente, por questões hormonais. E há circunstâncias na vida em que nós sofremos baixas de hormônios que precisam ser controlados, para que então se trate a situação. Há muitos que acham que tomar remédio é um pecado, mas se esquecem da graça comum, se esquecem que Deus deu sabedoria aos seres humanos, para poder desenvolverem tratamentos, exames, e encontrar no nosso corpo debilidades, e não só isso, deu capacidade e inteligência aos seres humanos para olhar para a criação e encontrar substâncias que, quando manipuladas e dadas na dosagem correta, trazem benefícios para o nosso corpo físico. Isso também é espiritual. Homens e mulheres que têm dado a sua vida ao estudo das ciências médicas, em que Deus usa, por meio da sua graça comum, para nos trazer alívio. Mas muitos acham que milagre é só quando acontece algo que a gente não sabe explicar. Mas não vem o milagre da providência diária, em que Deus levanta pessoas, levanta tratamentos para de alguma forma alterar as nossas dificuldades. Então há momentos sim que é necessário procurar um profissional, ouvir um profissional, talvez tomar um medicamento para poder equalizar as coisas que estão fora do lugar e então se tratar a causa do problema. Então falamos aí sobre a questão circunstancial, a questão constitucional, e por último os puritanos falavam que havia a questão também espiritual. Opressão, pecado, a ação direta de demônios, sim, todas essas coisas também estão dentro do bojo. E aqui nós vemos Deus agora tratando e dizendo, olha, faça exercício. Eu dizia que, pesquisando bastante aí sobre essas situações, muitos terapeutas vão dizer, olha, às vezes, precisa tomar um remédio que não seria necessário se o indivíduo tivesse uma alimentação balanceada e fizesse exercícios físicos. Muitos medicamentos acabam sendo necessários na vida das pessoas porque elas não estão com a saúde em dia. Deus se importa com o nosso corpo físico. E alimentar e fazer exercício é espiritual. Tem uma história que eu gosto muito que diz que um missionário, e essa é uma história verídica, já no final da sua vida, escreve uma carta muito triste, dizendo, Deus me deu um ministério, uma palavra a entregar, e um cavalo para eu cuidar. Ele está falando do próprio corpo. E ele diz, matei o cavalo e perdi a mensagem. Deus me deu algo a fazer, e me deu um cavalo para cuidar. E diz, e porque eu não cuidei do cavalo, eu perdi a mensagem. É por meio desse corpo que nós temos acesso a esse mundo, é por meio desse corpo que Deus fala, que Deus toca, que Deus se move nessa terra, através do seu povo, através da sua igreja. E cuidar da nossa integridade física e emocional é espiritual também. Nós somos o templo do Espírito por meio de quem Deus manifesta a sua graça nesse mundo. E Deus está cuidando da integralidade de Elias. Come, Elias, descansa, Elias, agora está na hora de andar. E Elias levanta e vai andar. Verso 8 diz, então se levantou, comeu, bebeu e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Olha, eu tenho para mim que não era disso que o anjo estava falando. Que não era para esse caminho que o anjo estava falando. Mesmo porque mais para frente nós vamos ver Deus dizendo para ele, Elias, volta. Mais para frente nós vamos ver Deus olhando para Elias dizendo, o que você está fazendo aqui? Não era para cá. Porque além, olha, lembra, ele estava no norte, desceu 180 quilômetros até Beersheba, andou mais 1 quilômetro em direção, a 25 quilômetros, um dia de caminhada em direção ao deserto, já sozinho. E agora o texto diz que ele foi 40 dias e 40 noites até o Horebe. Se você quiser depois fazer as contas também, de quando se chega lá no Horebe, ainda está lá, o Horebe está no mesmo lugar, e a cidade de Beersheba continua no mesmo lugar, então você vai ver mais de 400 quilômetros que esse homem anda, mais em direção ao sul, mais para longe. Ele está fugindo do seu chamado. Diz o texto ainda aí no versículo 9, ali
entrou numa caverna e passou a noite. Ele ainda não está bom. O corpo está bom, já está alimentado, já está descansado, mas a alma ainda precisa de restauração. Parte do processo já aconteceu, agora está na hora de consertar a parte interna, e ele vai para uma caverna, lugar de morte. As pessoas eram sepultadas em caverna, lugar de se esconder mesmo. E aí no versículo 9, novamente diz, ele entrou na caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E é legal as perguntas que Deus faz, né? Já falei isso várias vezes. Eu acho tão legal quando Deus faz perguntas. Como se ele não soubesse a resposta. Adão, onde é que você está? Estou no meio da moita. Adão, por que você está escondido? Porque eu tive medo. E por que você teve medo, Adão? Você fez o que eu disse que não era para fazer? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Agora é com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? E eu gosto dessa expressão, porque Deus não fala, o que você está fazendo aí? Deus não está distante, Deus está com ele. Elias, o que a gente está fazendo aqui? Porque mesmo no meio das incongruências de fé desse homem, mesmo no meio dessa dor, Deus não abandona o seu povo. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está dando agora a opção ou a oportunidade de Elias praticar a verbalização, que é tão importante no processo terapêutico. Verbalizar, põe para fora. O que está acontecendo? Põe para fora. Filipenses capítulo 4, Paulo vai falar sobre nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, e aí ele ensina o processo da verbalização. Ele fala, mas em tudo, com oração, súplica, ação de graças, apresente os vossos pedidos a Deus. Verbalize, põe para fora, fala o que você está sentindo, fala o que está doendo. Não é murmurar, é lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. E Deus dá agora a oportunidade para que Elias verbalize o que está acontecendo com ele. Deus diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Verso 10 diz, e ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Está verbalizando, é isso que ele está sentindo. Agora é esquisito, né? Porque está mostrando algumas incongruências. Primeiro ele está mostrando o contraste, olha, eu estou sendo tão zeloso, tão temente ao Senhor, enquanto isso o seu povo, eles, acabaram com tudo, quebraram tudo, mas ele acabou de voltar do Monte Carmelo, o povo estava de joelhos no Monte Carmelo, dizendo, Yahvé é Senhor, Yahvé é Senhor. Um pouco antes ele encontrou com aquele profeta, o profeta Obadias, e Obadias falou para ele, olha, eu escondi 100 profetas nas cavernas, 50 numa e 50 na outra. Ele já sabe que ele não está sozinho, mas na crise a gente perde tudo isso de vista. Na crise a gente se em si mesma, e olha só para a gente, e transfere as culpas, e Deus não discute com ele, Deus não fala, Deus só ouve, porque parte do processo terapêutico é falar, Às vezes as pessoas vêm até nós, e em gabinete eu já presenciei isso inúmeras vezes, a pessoa vem com um coração tão quebrado, e ela senta ali, e ela fala 1 hora direto, e o máximo que eu falo é, aham, e aí? E às vezes depois de 1 hora, só ouvindo, a pessoa fala assim, ai pastor, obrigado por você ter me ouvido, já me sinto até mais leve. E às vezes a pessoa vai embora, não dei um conselho, e ela fala para outra pessoa assim, pastor é bom, hein? É bom. Mas em tempos como esse, em que está todo mundo querendo falar, que está todo mundo querendo meter o bedelho antes de ouvir a história inteira, que Deus nos dê ouvidos para ouvir, porque às vezes as pessoas não precisam de mais nada a não ser desabafar, chorar, sabe, nós temos o costume bobo, de tentar resolver tudo, às vezes a pessoa está passando por um luto, perdeu um ente querido, e a gente quer oferecer respostas, diante do luto ninguém quer respostas, só quer chorar, está num lugar melhor,
foi bom assim, pelo menos descansou. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. E no meio da dor, às vezes o que a gente precisa só é dizer: eu vou chorar com você, vamos chorar junto. Está aqui meu ombro, limpa a meleca aqui, sim, vamos chorar junto. E Deus, com empatia deste homem quebrado e pecador, Elias, só ouve as baboseiras dele, só ouve as baboseiras de Elias. E diz o texto aí, ainda no versículo 10, ele diz: eu sou o único que sobrou. Mentira, Elias, tem mais. E agora estão querendo me matar. Olha o verso 11, o Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora Deus faz um show para Elias, apresentação teatral cósmica diante dos olhos de Elias. Eu não sei como isso aconteceu, se ele estava em um sonho, se ele teve uma visão, ou se ele viu essas coisas fisicamente, e nem sei por que é que Deus faz tremer tudo, e aí fogo, e vento forte, e nada de Deus ali. Eu tenho a minha teoria. Quer saber minha teoria? Não? Eu pulo então. Você pergunta, por que Deus não estava nessas coisas assim barulhentas? A resposta é: eu não sei. Não sei. A minha teoria é: isso é o espelho do coração de Elias. Está tudo pegando fogo, está tudo chacoalhando, e no meio desses chacoalhos eu quero ouvir Deus, e às vezes eu quero que Deus grite tão alto quanto o meu coração atribulado, mas o que Deus quer é só que eu baixe a bola, que eu fique quietinho, ou como diz os Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus não apareceu na pirotecnia, Deus apareceu no murmúrio suave. Uma versão que eu gosto muito diz num cicio. Nesse cicio. Sabe o que é um cicio? Cicio é isso, bem baixinho, bem baixinho. E o que é que Deus fala para ele baixinho? A mesma pergunta de antes: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo? E o que Elias faz? Repete a ladainha. Verso 14, ele respondeu, mesma coisa: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Deus agora vai corrigir a visão de Elias, porque embora a dor de Elias seja real, o sofrimento de Elias é verdadeiro, os motivos não são. Ele está enxergando as coisas de uma maneira errada, de uma maneira distorcida. Ele não está vendo as coisas de maneira objetiva. E muitas vezes isso acontece. As dores fazem com que a gente não enxergue direito o que está acontecendo. E precisa alguém do lado de fora dizer: peraí, vamos conversar? Eu acho que você não está vendo o todo. Você não está entendendo direito. Porque a gente está tão dentro da dor que não consegue ver. Os olhos estão embaçados pelo choro, pelo sofrimento. E agora Deus vai mudar a mente, mudar a ótica de Elias. Elias faz toda a ladainha: eu sou o único que sobrou. E agora, versículo 15, o Senhor diz a ele: volte pelo caminho por onde você veio. E chegando, vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Primeiro Deus disse: olha, você não está no lugar certo, aqui não é o seu lugar, volta, chega, Elias já comeu, já descansou, já fez exercício, já
verbalizou a sua dor, agora está na hora do posicionamento, Elias. Aqui não é o teu lugar, volta. Volta pelo caminho que você veio. E ele diz mais, vai mais ao norte, volta tudo e vai mais ao norte, para o deserto de Damasco. Porque tem gente que precisa de você, Elias. Porque eu escolhi nesse mundo me mover através de pessoas, e há pessoas que eu vou abençoar por sua causa, Elias. Para de ficar chorando a sua dor, sofrendo por coisas que nem são verdade, e volta a ser útil, Elias. Você foi chamado para ser útil. Eu ainda tenho mais para fazer na sua vida, tem gente que depende de você. E às vezes é isso que é necessário para que o ser humano possa se recompor, lembrar, tem gente que precisa de mim, eu tenho uma família que me ama, eu tenho amigos, eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu não posso me entregar. Deus vai continuar a agir nesse mundo através do exercício da minha vida. E Deus diz, volta, volta, Elias, você vai ungir um rei, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir o seu substituto, ainda tem muita coisa para fazer, volta, Elias, aqui não é o seu lugar. Na sequência do texto ainda, ele diz, no versículo 18, verso 17, diz que Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú, falando assim, olha, vocês vão continuar o trajeto de conquista, vocês vão continuar a fazer aquilo que vocês devem fazer, e no verso 18, ele diz, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas cujas bocas não o beijaram. O que Deus está fazendo? Você não está enxergando direito, Elias. Ai, Senhor, mataram todos os profetas, só sobrei eu. Não, Elias, você não está sozinho. Tem pelo menos 7.000 que não se dobraram. 7.000 pessoas que não beijaram a outros deuses. Você não está sozinho, Elias. A sua dor é real, mas a sua visão está equivocada. Volta, volta a ser útil. E qual é a resposta de Elias diante de todo esse cuidado do Senhor? Só a primeira frase do versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e continua o texto. Saiu. Diante do encontro com Deus, o reorientar da sua mente, da sua visão, agora Elias responde e sai da caverna, volta para o norte, volta para Israel, volta para o seu ministério, volta para os seus afazeres. Diante desse texto tão instrutivo, nós vemos Deus ressignificando as coisas diante dos olhos de Elias. Elias, calma, vamos pensar um pouquinho melhor, Elias. Vamos mudar a forma de enxergar. E Elias agora responde a esse cuidado maravilhoso de Deus para com ele, voltando. Essa é a postura de Elias. E diante disso tudo, nós vemos como Deus trata um profeta que, sentenciado à morte, foge da morte dizendo, eu quero morrer. Um profeta que diz, Senhor, eu tenho sido zeloso, mas zeloso fugindo. Alguém que estava com o coração todo bagunçado, com a mente toda bagunçada. Mas em meio a toda essa crise, o que Deus faz não é colocar o dedo na cara e dizer, você está em pecado, você vai morrer, isso é frescura, isso é demônio. Não. Um Deus que diante da dor de Elias, dá comida, deixa o bichinho descansar, faz o bichinho caminhar um pouco, conversa, ouve, deixa ele verbalizar, vamos enxergar direito a situação, corrige a visão. Um Deus que se assenta com o quebrado de coração. O Deus que criou o universo, que sustenta tudo com o poder da sua palavra, é o Deus que se preocupa com as nossas dores, que não nos abandona, que no meio das nossas incoerências de fé, continua conosco, porque Deus não depende da nossa capacidade, Deus não depende da nossa força, da nossa estabilidade, porque nós somos instáveis, nós somos quebrados, mas Deus é eterno. O Salmo 103 diz o texto que Deus sabe que nós somos pó, mas assim como os céus se distanciam da terra, assim o seu amor e a sua misericórdia nos acolhem, porque Deus nos conhece, e mesmo nos meios das nossas incoerências, Deus não nos abandona, e vez ou outra, Deus de uma maneira calma, suave, diz, o que a gente está fazendo aqui? Por que você está segurando isso no seu coração? O que você veio fazer aqui?
Quando a nossa fé começa a falhar e a gente quer buscar resposta em outros lugares, por vezes o Espírito Santo grita no nosso coração ou fala em pequenos murmúrios: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Não era para você estar aqui. Não era para você estar agindo assim. Não era para você estar se relacionando com essa pessoa. Não era. E nosso coração novamente é impactado pela essa presença do Senhor. E nós voltamos. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus trata com empatia aqueles que sofrem. E nós somos chamados a imitarmos a Deus, a tratarmos com empatia aqueles que sofrem. Antes de jogar pedra, antes de dizer que é frescura, antes de dizer que é demônio, senta junto, conversa, ouve, faz uma comidinha gostosa, cheirosa, uma coca geladinha. Fala: vem, eu vim comer com você. Eu vim passar um tempo com você. Não vim te dar lição de moral. Eu vim te ouvir. Eu vim chorar com você. Descansa um pouco. Ó, tem uma louça para lavar, fica tranquilo, eu lavo a louça. Ih, olha só, isso é espiritual. Eu vim aqui, eu vou arrumar a casa para você. Descansa. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Eu vim aqui, eu estou aqui. Eu sou o mensageiro de Deus, eu sou o anjo de Deus. E Deus me mandou aqui. Não apareceu num sonho, não apareceu numa visão, não falou comigo com reverb, vai lá e fala com fulano. Não, eu li a palavra, eu quero ser útil, eu quero ser mensageiro. E talvez mais desafiador disso tudo, queridos, nos momentos em que nós estamos com o coração quebrado, aprendemos a buscar ajuda, porque embora seja responsabilidade de toda a igreja, olhar e reconhecer a dor de alguém e dizer: eu estou aqui na sua dor, às vezes a gente não reconhece, às vezes a gente não vê, às vezes só falta uma mãozinha levantada dizendo: não estou bem, preciso de ajuda, preciso de oração, preciso de uma conversa. Você não pode ir lá em casa um dia desse para a gente conversar? Às vezes o que falta para nós recebermos essa cura integral é nos expormos aos meios pelos quais Deus trata o nosso caráter. E Deus de maneira sobrenatural age, sim, mas de maneira ordinária, de maneira comum, Deus escolheu agir nesse mundo através do seu povo, através da sua igreja. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, e amamos ao próximo, como nós amamos a nós mesmos, ou melhor, como Cristo nos amou. Talvez você diga: eu gostaria muito que alguém me tratasse assim. Parabéns, é isso que Jesus fala. Se você quer que algo seja feito a você, faz aos outros. O que eu faço para o outro? Aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. E Deus usa situações, pessoas, para trazer cura aos nossos corações. Amém, queridos? Que você saiba que Deus é o Deus daqueles quebrados e com o coração dilacerado. Deus é o Deus que nos coloca de pé. Às vezes nós precisamos só de uma conversa com um amigo. Às vezes nós precisamos de uma conversa mais especializada. Às vezes nós precisamos de uma ajuda mais especializada. Às vezes precisamos conversar com um líder espiritual, um pastor, com um terapeuta, um psicólogo, de preferência alguém que ame e tema o Senhor, que tenha uma visão mais holística, uma visão mais integral do ser humano. Às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ou da nossa zona de desgosto, e dizer: eu preciso de ajuda. Amém?